Você já se perguntou por que algumas pessoas parecem atrair sem esforço tudo o que desejam, enquanto outras lutam a vida inteira? O segredo que estou prestes a compartilhar com você transformou toda a minha existência, e hoje mostro exatamente como fazer o mesmo. Feche seus olhos por um momento. Sim, agora mesmo. Sinta como seria já ter tudo com que você sempre sonhou. Não amanhã nem no ano que vem, mas agora mesmo. Sinta como seria já ter tudo o que você sempre sonhou, não amanhã nem no ano que vem, mas agora mesmo. Esse sentimento é a sua chave para desbloquear uma realidade que a maioria das pessoas nunca experimentará. Descobri algo profundo sobre a mente humana que mudou tudo o que você vê. Seu mundo exterior nada mais é do que um reflexo de suas conversas internas. Não metaforicamente, mas literalmente. Deixe-me compartilhar uma experiência pessoal. Anos atrás eu morava em um apartamento minúsculo e mal conseguia pagar as contas. Mas todas as noites antes de dormir eu me deitava em minha cama e tinha a sensação de estar dormindo em uma casa luxuosa. Eu não apenas a visualizava, mas sentia os lençóis macios, cheirava o ar fresco, ouvia o silêncio tranquilo. Em poucos meses, as circunstâncias se reorganizaram misteriosamente, e eu me vi morando exatamente em uma casa assim. A maioria das pessoas passa a vida inteira esperando que algo externo mude sua realidade. Elas estão esperando por permissão pelo momento certo para que alguém as note. Mas estou aqui para lhe dizer que o poder sempre esteve dentro de você. Você é o poder operante de sua realidade. Quando você entra em uma sala, você se sente como um convidado ou como se fosse o dono do espaço. Não se trata de arrogância. Trata-se de compreender sua verdadeira natureza. Você é a consciência na qual todas as experiências ocorrem. Quando você compreende isso, tudo muda. Pense na última vez em que você desejou algo profundamente. Você passou mais tempo sentindo a falta dela ou sentindo a alegria de tê-la? É aqui que a maioria das pessoas erra. Elas se concentram na ausência, no desejo, na necessidade. Mas o segredo é sentir a presença do que você deseja mesmo antes de ele aparecer em sua realidade física. Eu costumava pensar que o sucesso era trabalhar mais, se esforçar mais, lutar mais. Mas depois descobri que o sucesso deixa pistas não em ações, mas em estados de consciência. Os bem-sucedidos não têm sucesso, e depois se sentem bem-sucedidos. Eles se sentem bem-sucedidos primeiro, e depois o sucesso vem naturalmente. Todas as noites antes de dormir, sua consciência entra em um estado em que é mais impressionável. Essa é sua hora de ouro. Em vez de analisar os problemas do dia ou as preocupações de amanhã, use esse tempo para sentir a realidade que você deseja vivenciar. Sinta-a tão profundamente que seu corpo acredite que ela já aconteceu. O mundo que você vê nada mais é do que suas suposições materializadas. Mude suas suposições e você mudará seu mundo. É simples assim. No entanto, a maioria nunca compreenderá essa verdade porque está ocupada demais procurando a complexidade. Deixe-me lhe dizer algo sobre o desejo. Todo desejo que você tem já é seu. Ele existe agora mesmo no que chamo de estados infinitos de possibilidade. Seu trabalho não é descobrir como obtê-lo, seu trabalho é assumir naturalmente o estado de tê-lo. A maioria das pessoas vive a vida como se fosse vítima das circunstâncias. Elas reagem ao que acontece com elas. Mas quando você entender o que estou compartilhando com você, perceberá que as circunstâncias estão respondendo a você. Você é o criador de sua realidade, não a vítima dela. Quando você acorda de manhã, qual é a primeira coisa que sente? É pavor pelo dia que tem pela frente? Ou entusiasmo pelas coisas maravilhosas que estão acontecendo em sua vida? Esse primeiro sentimento define o tom de todo o seu dia. Escolha-o com sabedoria. Passei anos estudando a consciência humana e posso lhe dizer com absoluta certeza sua imaginação é a prévia das atrações que virão na vida. O que quer que você imagine ser você, se tornará. Isso não é pensamento positivo. Isso é lei. Isso não é pensamento positivo. Isso é lei. Pense em algo que você deseja agora mesmo. Pense realmente nisso. Agora, em vez de pensar em como obtê-la, pergunte-se como eu me sentiria se já tivesse isso. Sinta esse sentimento. Deixe que ele permeie cada célula de seu corpo. Isso é manifestação, em ação.
A maioria das pessoas vive em um estado perpétuo de espera, aguardando o momento perfeito, aguardando a permissão, aguardando a ciência. Mas eu lhe digo que o momento perfeito é agora. A permissão vem de dentro. E o único sinal de que você precisa é o próprio desejo. Sua respiração neste momento tem o poder de transformar toda a sua existência. Respire fundo. Sinta a força da vida se movendo através de você. Esse simples ato contém mais poder do que a maioria das pessoas jamais perceberá. Cada respiração é uma afirmação de seu poder criativo. Quando você caminha pela rua, o que vê? Você vê um mundo de limitações ou um mundo de infinitas possibilidades. A diferença não está no mundo, está em sua percepção. Mude sua percepção e o mundo se transformará diante de seus olhos. Já vi inúmeras pessoas sabotarem seus desejos por falarem constantemente sobre eles. Elas discutem, analisam e se preocupam com seus sonhos até drenarem toda a energia deles. Em vez disso, mantenha seus desejos sagrados. Deixe-os germinarem. Silêncio. Pense em como você lida com a decepção. Você deixa que ela defina seu futuro? Ou você entende que ela é apenas um reflexo de pensamentos passados? Cada situação que você enfrenta hoje foi criada por suas suposições passadas. Mude suas suposições hoje, e você mudará seu amanhã. A maioria das pessoas vive a vida por meio da memória, reciclando constantemente experiências passadas para prever o futuro. Mas estou lhe dizendo que a memória é inimiga da criação. O passado não tem poder a menos que você dê poder a ele por meio de sua atenção. Quando você se olha no espelho, quem você vê? Você vê suas circunstâncias atuais ou vê a pessoa que decidiu ser? Não se trata de ilusão. Trata-se de entender que seu autoconceito molda tudo em sua experiência. Observei que as pessoas que lutam sempre têm uma coisa em comum. Elas depositam sua fé em condições externas. Mas aqueles que têm sucesso consistente entendem que as condições não criam a consciência. A consciência cria condições. Sua dieta mental é mais importante do que sua dieta física. Que pensamentos você está alimentando a si mesmo? A cada hora, que conversas internas você está tendo? Essas são as sementes de sua experiência futura. Plantei-as com sabedoria. A maioria nunca percebe que suas circunstâncias atuais não passam de colheitas de sementes mentais passadas. Se você não gosta do que está colhendo, mude o que está plantando. É simples assim. Pense na última vez em que você realizou algo significativo. Você conseguiu e depois se sentiu confiante ou se sentiu confiante primeiro. Vou lhe dizer a verdade. O sentimento sempre precede a manifestação. Quando for dormir hoje à noite, lembre-se de que sua mente subconsciente nunca dorme. Ela está sempre trabalhando, sempre criando de acordo com seus pensamentos e sentimentos dominantes. Faça com que seus últimos pensamentos antes de dormir sejam importantes. Já vi pessoas passarem anos tentando mudar suas circunstâncias enquanto mantinham o mesmo autoconceito. É como tentar dirigir para a frente olhando pelo espelho retrovisor. Seu autoconceito é tudo. Considere como você fala sobre seu futuro. Você fala com certeza ou com esperança. A esperança é uma confissão de incerteza. Fale de seus desejos como realizados, como concluídos, como já existentes em seu mundo. A maioria das pessoas acha que visualizar é ver imagens em sua mente, mas a verdadeira visualização é sentir. Sinta a realidade de seu desejo tão profundamente que seu corpo não consiga distinguir entre imaginação e realidade. Suas emoções não são reações ao mundo, elas são instruções para o mundo. Quando você realmente entender isso, nunca mais desperdiçará seu poder emocional em situações indesejadas. Pense na maneira como você se veste, como se comporta. Você está se vestindo para onde está ou para onde está indo. Seu mundo externo sempre se organizará para corresponder às suas suposições internas. Já observei pessoas orando por coisas e ao mesmo tempo sentindo-se indignas de recebê-las. Seu mundo externo sempre se organizará para corresponder às suas suposições internas. Já vi pessoas orarem por coisas e ao mesmo tempo se sentirem indignas de recebê-las. Sua dignidade não é algo que você conquista, é algo que você aceita.
Aceite-a agora. Os pães nunca entendem que a própria existência deles é a prova de seu valor. Você não precisou conquistar seu direito de existir e não precisa conquistar seu direito de prosperar. Pense em como você lida com o dinheiro. Você o agarra com força por medo de perdê-lo, ou você o manuseia com confiança e tranquilidade? Sua relação com o dinheiro revela suas suposições mais profundas sobre a abundância. Sua atenção é sua moeda mais preciosa. Onde você a está gastando? Cada momento em que você se concentra no que está errado em sua vida é um momento em que poderia estar criando o que está certo. Escolha seu foco deliberadamente. Já observei pessoas esperando que as condições mudem enquanto seu estado interior permanece o mesmo. Mas eu lhe digo que essa mudança externa é impossível sem uma mudança interna. Comece com sua consciência e veja o mundo se remodelar ao seu redor. Pense na música que você ouve, nos programas que assiste, nas conversas que mantém. Tudo está apoiando seu estado desejado ou o afastando dele. Não existe uma consciência neutra que sirva de base. A maioria das pessoas vive a vida como se fosse um passageiro no veículo de outra pessoa. Mas você não é um passageiro, você é o motorista. Cada pensamento, cada sentimento, cada suposição está conduzindo sua vida em uma direção específica. Quando você come, está comendo como alguém que respeita seu corpo, que espera saúde e vitalidade. Até mesmo esse simples ato tem poder criativo. Toda a sua vida é uma declaração de suas suposições sobre si mesmo. Observei que a manifestação bem-sucedida não se trata de forçar a mudança. Trata-se de permitir que seu estado natural se expresse. Você não precisa fazer as coisas acontecerem. É preciso permitir que elas aconteçam por meio de sua consciência alterada. Pense em seu quarto. Ele é organizado como o quarto de alguém que já realizou seus sonhos. Seu ambiente é um reflexo perfeito de seu estado interior. Mude um e você mudará o outro. A maioria das pessoas nunca percebe que sua energia física está diretamente ligada ao seu estado mental. Quando você assume a sensação de que seu desejo foi realizado, você se verá naturalmente tomando as ações que apoiam essa suposição. Pense em como você atende o telefone. É com a confiança de alguém que espera boas notícias, ou com a apreensão de alguém que está se preparando para enfrentar problemas. Essas escolhas sutis moldam sua realidade. Sua postura conta uma história. Você está se comportando como alguém que conhece seu próprio poder ou como alguém que está esperando permissão para existir. Seu corpo responde às suas suposições sobre si mesmo. Já vi pessoas se torturarem com cenários de fracasso. Mas o EC funciona nos dois sentidos. E se tudo o que você quiser já for seu, e se o sucesso for seu estado natural, considere como você lida com as críticas. Você se defende ou permanece seguro em seu próprio autoconceito. Quando você sabe quem você é, a opinião das outras pessoas perde o poder sobre você. A maioria das pessoas acha que precisa mudar suas ações. Primeiro, seus sentimentos depois, e seus pensamentos por último. Mas a ordem é exatamente oposta. Mude seus pensamentos e tudo o mais se seguirá naturalmente. Penso em sua rotina matinal. Ela é apressada e reativa, ou é deliberada e criativa. A primeira hora de seu dia dá o tom de tudo o que vem depois. Quando você olha para pessoas bem-sucedidas, você se sente inspirado ou invejoso. Sua reação revela se você está vendo a partir do estado de ter ou do estado de querer. Escolha o estado de ter. Já vi pessoas passarem anos acumulando conhecimento enquanto suas vidas permanecem inalteradas. Conhecimento sem aplicação é como comida sem digestão. Ele não fornece nutrição. Considere sua própria conversa. Você é seu melhor amigo ou seu pior crítico. A voz em sua cabeça está criando seu futuro. Faça dela uma voz de incentivo e certeza. A maioria nunca entende que o relaxamento é a chave para a manifestação. Quanto mais você se agarra aos seus desejos, mais eles o iludem. Aprenda a descansar na certeza de seu poder criativo. Pense em seus fracassos passados. Eles são âncoras que o seguram ou trampolins que o levam adiante.
Sua interpretação dos eventos passados determina o poder deles sobre o seu futuro. Considere sua respiração neste momento. Ela é superficial, intensa ou profunda e confiante. Seu padrão de respiração reflete seu estado de consciência. Mude sua respiração, mude sua isca. Já observei inúmeras pessoas perseguindo o sucesso no mundo exterior enquanto negligenciavam seu mundo interior. Mas o sucesso é um trabalho interno. Quando você está alinhado internamente, o sucesso externo torna-se inevitável. Pense na maneira como você termina seu dia. Você está analisando os problemas ou está se dedicando à gratidão? O estado em que você adormece se torna o solo fértil para as manifestações de amanhã. A maioria das pessoas aborda seus desejos com uma sensação de luta. Mas digo a você que a luta é opcional. Quando você está no estado certo de consciência, as coisas se desenrolam naturalmente sem esforço. Sua voz carrega sua consciência. Quando você fala, soa como alguém que conhece seu poder, ou como alguém que busca a aprovação. Seu tom revela seu autoconceito para o mundo. Observei que as pessoas que têm dificuldades com a manifestação geralmente têm uma coisa em comum. Elas se concentram demais no processo em vez de no estado final. Sinta o fim e os meios se encarregarão de si mesmos. Considere sua relação com o tempo. Você se sente apressado como se nunca houvesse o suficiente, ou passa o dia com a calma certeza de que o momento perfeito está trabalhando para você? A maioria das pessoas nunca percebe que seu nível de relaxamento está diretamente relacionado ao seu poder de manifestação. Tensão é resistência. Aprenda a permanecer relaxado mesmo quando estiver perseguindo seus maiores sonhos. Aprenda a permanecer relaxado mesmo quando estiver perseguindo seus maiores sonhos. Pense em seu espaço de trabalho. Ele é organizado como o de alguém que já é bem-sucedido ou reflete caos e incerteza. Seu espaço externo reflete seu estado interno. Quando você toma decisões, você decide a partir de suas circunstâncias atuais ou a partir de seu estado desejado. O estado a partir do qual você toma decisões determina os resultados que você terá. Já vi pessoas sabotarem suas manifestações, ao verificarem constantemente os resultados. A confiança é essencial. Planta a semente e deixe-a crescer na escuridão. Considere como você lida com eventos inesperados. Você reage com frustração ou entende que todos os eventos estão trabalhando juntos para o seu bem. A maioria das pessoas vive em constante modo de preparação, sempre se preparando para viver. Mas a vida é agora. Seu poder é agora. Pare de se preparar e comece a ser. Penso em suas noites. Elas são preenchidas com atividades sem sentido. Ou você usa esse tempo para reforçar seu estado desejado. Cada momento é uma oportunidade de fortalecer seu novo autoconceito. Seu ritmo de caminhada revela seu estado de espírito. Você está correndo pela vida ou se movendo com confiança e propósito. Até mesmo esse simples aspecto de seu comportamento molda sua realidade. Já vi pessoas desperdiçarem anos tentando controlar as circunstâncias externas enquanto deixavam seu estado mental inalterado. Comece com sua mente e veja as circunstâncias se adaptarem ao seu novo pensamento. Considere seus hábitos de mídia social. Eles estão apoiando seu estado desejado ou mantendo-o preso a padrões antigos. Toda entrada afeta sua consciência. A maioria nunca entende que a manifestação não se trata de conseguir o que você quer, mas de se tornar a pessoa que naturalmente tem o que quer. Pense em suas atividades de fim de semana. Elas se alinham com sua realidade desejada, ou são meras distrações de suas circunstâncias atuais. Todas as manhãs, quando você abre os olhos, esse primeiro pensamento define o tom de todo o seu dia. Você está acordando com gratidão ou com pavor. Esse momento único tem mais poder do que a maioria imagina. Observei que a manifestação bem-sucedida não se trata de forçar você a ter pensamentos positivos. Trata-se de incorporar naturalmente o estado de alguém que já tem o que você deseja. Pense em seus hábitos de compra. Você compra coisas em um estado de carência tentando preencher um vazio ou em um estado de abundância melhorando o que já está completo? Cada compra é uma declaração de seu autoconceito.
A maioria das pessoas aborda suas metas como se estivesse escalando uma montanha, lutando, se esforçando, forçando. Mas eu lhe digo que quando você está no estado certo, as oportunidades fluem para você como água descendo a ladeira. Sua caligrafia revela seu estado de consciência. Ela é apressada e caótica, ou confiante e clara. Até mesmo esses pequenos detalhes refletem e afetam seu poder de manifestação. Já vi pessoas passarem anos tentando criar uma rede de contatos para alcançar o sucesso, mas negligenciando a rede mais importante de toda a sua rede de conversação interna. Pense em como você lida com suas chaves. Você as procura freneticamente todas as manhãs. Ou mantém a ordem como alguém que valoriza seu tempo e sua energia. Esses hábitos diários moldam sua realidade. A maioria das pessoas nunca percebe que seu espaço físico é um reflexo direto de seu espaço mental. Um ambiente desordenado cria uma mente desordenada. Limpe seu espaço. Limpe seu caminho para a manifestação. Pense em sua relação com o sono. Você o vê apenas como descanso, ou o reconhece como o poderoso momento de manifestação que ele realmente é. Seus últimos pensamentos antes de dormir são sementes plantadas em solo fértil. Quando olha para o seu reflexo, você vê quem é, ou quem está se tornando sua autoimagem cria sua realidade. Escolha-a conscientemente. Observei que as pessoas que lutam com a manifestação geralmente têm uma característica em comum. Elas são muito apegadas a como as coisas vão acontecer. Deixe de lado o como. Concentre-se no estado final. Pense na sua rotina de banho. Ela é apressada e mecânica. Ou você usa esse momento para sentir a abundância da vida fluindo. Sobre você. Todo momento tem potencial de manifestação. A maioria das pessoas vive a vida no piloto automático, deixando sua programação subconsciente comandar o show. Mas quando você se torna consciente de seus estados, você se torna o criador deliberado de sua realidade. Pense em seus hábitos de leitura. Você está consumindo informações que reforçam seu estado desejado. Está enchendo sua mente com conteúdo que o mantém preso a velhos padrões. Sua postura ao caminhar conta uma história. Você está se movendo pelo mundo como alguém que conhece seu poder ou como alguém que está tentando evitar ser notado. Sua linguagem corporal molda sua realidade. Já vi pessoas desperdiçarem energia preciosa, se preocupando com coisas que não podem controlar, enquanto negligenciam a única coisa que podem controlar: seu estado de consciência. Pense em como você lida com as decepções. Elas abalam sua fé em seu poder criativo, ou você entende que são apenas um feedback que o ajuda a refinar suas habilidades de manifestação. A maioria das pessoas nunca compreende que suas circunstâncias atuais não são nada além da sombra de pensamentos passados. Mude seus pensamentos hoje, e você mudará sua realidade amanhã. Pense em sua rotina noturna. Você está usando essas horas preciosas para reforçar seu estado desejado, ou está deixando sua mente vagar em estados de preocupação e carência? Seus rituais diários estão reforçando o estado desejado ou mantendo-o preso ao antigo. Até mesmo a maneira como você arruma a cama pela manhã é uma declaração sobre quem você acredita ser. Percebi que aqueles que lutam geralmente se concentram no que estão fazendo, enquanto aqueles que têm sucesso se concentram em quem estão sendo. O ser precede o fazer, e o fazer precede o ter. Pense em sua reação às boas notícias. Você a aceita como natural e esperada ou reage com surpresa? Sua reação revela suas expectativas profundas sobre a vida. A maioria das pessoas vive em um estado de preparação constante, sempre se preparando para algo melhor. Mas eu lhe digo que o momento de viver sua melhor vida é agora, não em um futuro imaginado. Está apenas limpando seu corpo, ou está usando esse tempo para limpar sua mente de crenças limitantes? Cada momento tem um potencial transformador. Já vi pessoas adiarem sua felicidade pensando que precisam alcançar algo primeiro. Mas a felicidade não é um destino. É um estado que você escolhe agora e que atrai conquistas para você. Pense em sua relação com o silêncio. Você se sente confortável nele, ou você preenche cada momento com barulho? No silêncio, seu poder criativo fica mais forte.
A maioria nunca percebe que suas circunstâncias atuais são como uma sombra. Elas ficam atrás de sua consciência. Mude sua consciência primeiro, e as circunstâncias virão depois. Sua mão levantada revela seu autoconceito. Você anota seu nome com autoridade ou o rabisca com desculpas. Essas expressões sutis moldam sua realidade. Observei que a manifestação bem-sucedida não se trata de forçar mudanças, mas de assumir o estado natural do que você deseja e deixar que ele se expresse por meio de você. Pense em como você responde quando alguém pergunta: como você está? Sua resposta é automática. Ou você escolhe conscientemente palavras que se alinham com seu estado desejado. A maioria das pessoas acha que manifestar é obter algo novo, mas na verdade trata-se de alinhar-se com o que já existe em uma possibilidade infinita. Pense em sua rotina noturna. Você está programando conscientemente sua mente subconsciente ou deixando que pensamentos aleatórios moldem seu amanhã? Seu espaço físico está transmitindo sua consciência. Olhe ao seu redor. Que histórias seu ambiente conta sobre quem você acredita ser? Já vi pessoas se exaurirem tentando mudar seu mundo, enquanto seu autoconceito permanece inalterado. Comece com seu autoconceito e veja seu mundo se transformar sem esforço. Considere sua relação com espelhos. Você evita seu reflexo ou usa cada vislumbre como uma oportunidade para reforçar seu estado desejado. A maioria nunca percebe que seu mundo exterior está simplesmente respondendo às suas conversas internas. Mude a conversa. Mude a resposta. Pense em como você lida com atrasos e contratempos. Você os vê como obstáculos ou como um momento perfeito que reorganizou as circunstâncias a seu favor? A qualidade do seu sono reflete sua consciência. Você está dormindo tranquilamente com a suposição de que seus desejos foram atendidos ou se revirando de preocupação com o que está faltando. A maneira como você abre as portas é com hesitação ou com a confiança natural de alguém que pertence ao lugar onde quer que esteja. Esses movimentos sutis revelam e reforçam seu autoconceito. Percebi que a manifestação se torna fácil quando você para de tentar manifestar e simplesmente se torna a pessoa que naturalmente tem o que deseja. Pense em sua relação com a espera. Você a vê como um tempo morto ou a reconhece como um momento valioso para reforçar seu estado desejado? A maioria das pessoas aborda seus desejos como se estivesse implorando favores ao universo. Mas eu lhe digo, você não é um mendigo. Você é o poder operante de sua realidade. Pense em como você lida com suas finanças. Você verifica sua conta bancária com ansiedade ou com a calma certeza de alguém que sabe que a abundância é seu estado natural. Já vi pessoas sabotarem suas manifestações ao falarem constantemente sobre elas, iludindo seu poder por meio do compartilhamento excessivo. Algumas sementes precisam de silêncio para crescer. Pense em sua fase matinal. Quando se olha no espelho pela primeira vez, você vê problemas a serem resolvidos, ou reconhece o rosto de alguém que já está vivendo seus sonhos. A maioria das pessoas nunca percebe que sua MG física está diretamente ligada ao seu estado assumido. Quando você assume o estado correto, a vitalidade flui naturalmente. Sua escolha de palavras molda sua realidade. Você está tentando alcançar algo ou está se tornando isso naturalmente. Essas sutis distinções fazem toda a diferença. Observei que a manifestação bem-sucedida não tem nada a ver com força, e tudo a ver com alinhamento. Quando você se alinha, as coisas fluem sem esforço. Considere sua relação com os exercícios. É uma punição pelo que você comeu, ou uma celebração do que seu corpo pode fazer. Sua intenção molda sua experiência. A maioria das pessoas acha que precisa mudar seu mundo para se sentir diferente. Mas o oposto é verdadeiro. Mude como você se sente e veja seu mundo se transformar. Pense em sua relação com o tempo. Você sente que está correndo contra ele ou dançando com ele. Sua percepção do tempo afeta seu poder de manifestação. Seu padrão de respiração revela seu estado de consciência. Você está respirando de um estado de carência ou de um estado de mude sua respiração, mude seu estado. Já vi pessoas desperdiçarem anos tentando provar seu valor para os outros sem nunca aceitar seu próprio valor inerente.
Comece com a autoaceitação. Pense em como você lida com as críticas. Ela abala sua fé em seu estado desejado, ou ela escorrega de você como água nas costas de um pato. A maioria nunca percebe que suas circunstâncias atuais são apenas ecos de suposições passadas. Mude suas suposições hoje e novos ecos virão. Pense em seu relacionamento com a comida. Você está comendo de um estado de carência e culpa ou de um estado de nutrição e apreciação? Sua voz carrega sua consciência quando você fala. Seu tom transmite certeza ou dúvida. Até mesmo isso afeta seu poder de manifestação. Quando você acorda todas as manhãs, aquele primeiro alongamento, aquela primeira respiração consciente, não é apenas o seu corpo que está despertando, é o seu poder criativo que está sendo ativado. Como você está usando esse momento precioso? Já vi inúmeras pessoas perseguirem o sucesso externamente, enquanto internamente se agarram à dúvida. Mas o sucesso não é algo que você persegue, é algo que você atrai ao se tornar seu par natural. Pense em seu relacionamento com a comida. Você está comendo como alguém que valoriza e respeita seu corpo, ou está comendo por estresse e carência? Cada refeição é uma afirmação. A maioria das pessoas vive a vida reagindo ao que acontece com elas. Mas quando você compreende, seu poder criativo percebe que o que acontece com você é muito mais importante do que o que acontece com você. Considere que você é mais importante do que o que acontece com você. Considere a escolha de suas palavras ao falar sobre seu futuro. Você está usando uma linguagem definida e confiante, ou está se protegendo com talvez, e espero que suas palavras programem sua realidade. Observei que as manifestações mais poderosas geralmente ocorrem quando você se livra completamente da necessidade delas. O apego cria resistência. O desapego permite o fluxo. Pense em como você lida com mudanças inesperadas. Você resiste a elas ou entende que todas as mudanças estão trabalhando juntas para o seu bem maior? A maioria das pessoas nunca percebe que seus problemas atuais são simplesmente suposições do passado que se tornaram visíveis. Mude suas suposições hoje e você mudará seu mundo visível amanhã. Seu padrão de respiração ao longo do dia revela suas crenças mais profundas. A respiração superficial e ansiosa reflete dúvida. A respiração profunda e confiante reflete certeza. Já vi pessoas passarem anos tentando se manifestar enquanto falavam constantemente sobre suas dificuldades. Lembre-se de que aquilo de que você fala persiste. Pense em como você lida com dinheiro. Você trata as pequenas quantias com o mesmo respeito que as grandes. Seu relacionamento com coisas pequenas determina sua experiência com coisas grandes. A maioria das pessoas acha que precisa se sentir digna antes de receber seus desejos. Mas a dignidade não é algo que você conquista. Ela é seu estado natural quando você para de negá-la. Como você tem feito seus preparativos matinais? Você está se preparando como alguém que espera grandeza hoje ou como alguém que está apenas tentando sobreviver? Seu ritmo de caminhada conta uma história. Você está correndo pela vida por causa de uma sensação de falta ou está se movendo com confiança proposital, sabendo que tudo está bem? Observei que as pessoas que mais lutam com a manifestação geralmente têm uma coisa em comum. Elas se concentram demais no que está faltando, em vez de se concentrarem no que está presente. Pense em sua reação aos elogios. Você os desvia ou os aceita como confirmações naturais de quem você sabe que é. A maioria das pessoas nunca percebe que seus sentidos físicos estão mostrando o mundo que era, não o mundo que está se tornando. Por meio de sua consciência alterada, pense em seu relacionamento com o tempo. Você está sempre correndo contra ele ou se movendo em harmonia com ele, sabendo que o momento perfeito está trabalhando para você. Sua expressão facial carrega poder criativo. Você está usando a expressão de alguém que vive seus sonhos, ou de alguém que ainda espera que a vida comece. Essa presença não está fora de você, nem está separada de você. Ela é a própria essência de seu ser. Você foi condicionado a acreditar na luta, no medo, na dúvida. Mas hoje você está sendo chamado a liberar tudo isso. Deixe de lado o peso que carregou por muito tempo, pois ele não é seu para carregar. Aquilo com que você está preocupado já está resolvido no invisível. No momento em que você renuncia à sua preocupação,
você abre a porta para a intervenção divina. Você não precisa lutar, implorar ou suplicar. Deus não exige desespero. Ele exige confiança. Ele não responde. Ao medo, ele responde à fé. O que você tem em sua mente, você tem em suas mãos. E se sua mente estiver cheia de dúvidas, medo e preocupação, você verá mais do mesmo em sua vida. Mas se sua mente estiver cheia de confiança, de certeza de saber que tudo está bem, então, seu mundo deve refletir essa verdade. Você não foi colocado nesta terra para sofrer, para se perder, para se sentir abandonado. Você é um filho do divino, uma expressão do infinito, e tem dentro de si o poder de mudar tudo. O mesmo poder que criou os céus e a terra se move através de você agora. Ele está esperando que você o reconheça, acredite nele e descanse em sua certeza. A batalha não é sua para lutar, pois a vitória já foi conquistada. Portanto, a resposta existe antes mesmo de a pergunta ser feita. Olhe ao seu redor. Cada estrela, cada onda, cada folha de grama existe em perfeita ordem. Não há caos na criação, não há aleatoriedade no projeto divino. Se o universo inteiro é mantido em perfeita harmonia, quanto mais você é cuidado, quanto mais você é visto, guiado e amado. Você foi ensinado a medir sua vida pelo que seus olhos podem ver, mas o que é visto é apenas um reflexo do que não é visto. A verdade é que no momento em que você pede, é dado. No momento em que você bate, a porta está aberta. Você não está sozinho. Você nunca esteve sozinho. Em todos os momentos de sua vida, Deus o conduziu mesmo quando você não podia ver. Todas as dificuldades, todos os atrasos, todas as portas fechadas estavam guiando-o para algo maior. O plano divino está se desenrolando agora mesmo e é maior do que qualquer coisa que você tenha imaginado. O plano divino está se desenrolando agora mesmo e é maior do que qualquer coisa que você tenha imaginado. Não se deixe enganar pelas aparências. O que parece ser um fim é apenas o que parece ser uma perda, é apenas uma passagem para algo melhor. Hoje, deixe de lado a necessidade de controlar, de pensar demais, de forçar as coisas a se encaixarem. Fique quieto e saiba que Ele é Deus. Quando você se rende, os milagres começam. Quando você descansa na fé, o caminho se torna claro. Quando você acredita, todas as coisas se tornam possíveis. Os fardos que você carrega são retirados. Os medos que o sobrecarregaram se dissolvem. A solução já está aqui. Ela está pronta. Está concluída. Agora tudo o que você precisa fazer é confiar. Não há nada em sua vida que esteja fora do alcance do poder de Deus. Nada está quebrado demais. Nada está perdido demais. Nada está longe demais. A mente foi treinada para acreditar em limitações, em obstáculos, em impossibilidades. Mas Deus não conhece nada disso. O que você chama de problema, Ele chama de oportunidade. O que você vê como um atraso, Ele vê como o momento perfeito. O que você acha que é esmagador não é nada na presença do infinito. Portanto, hoje você está sendo chamado a sair da preocupação e entrar na confiança. A mente lhe dirá que se você não se preocupar, estará sendo irresponsável. Que se não lutar, não está se esforçando o suficiente. Mas, e se o oposto fosse verdadeiro? E se o seu próprio esforço, a sua própria preocupação for a coisa que está no caminho? E se no momento em que você se render permitir que as comportas do céu se abram, você estiver sendo solicitado a fazer algo radical, a confiar que tudo está bem mesmo, quando seus sentidos lhe disserem o contrário, a direcionar sua mente e saber que todos os seus sentidos deixeu-os, saber onde você está. Se você realmente acredita naquilo que ainda não pode ver, mantenha-se firme na certeza de que o mesmo Deus que o trouxe até aqui não o abandonará agora. Há uma inteligência divina que orquestra todas as coisas. Ela conhece o caminho quando você não consegue enxergá-lo. Ela preparou um caminho quando você se sente mal. Ela preparou um caminho quando você se sente perdido. Ele já respondeu antes mesmo de você perguntar. Mas a preocupação o cega. Ela confunde sua mente com dúvidas e enche seu coração de medo. A preocupação é um ladrão. Ela rouba sua paz, sua alegria, sua clareza. E, no entanto, ela não muda. Nada. Nem uma única vez a preocupação resolveu um problema. Ouça e ouça em ação.
Nem uma única vez a ansiedade abriu caminho onde não havia nenhum. Mas a confiança moveu montanhas. A confiança separou mares. A confiança tornou possível o impossível. O problema não é que Deus não esteja trabalhando em sua vida. O problema é que você está olhando na direção errada. Você está procurando com seus olhos físicos em vez de espirituais. Você está medindo o progresso pelo que pode tocar, em vez do que já está acontecendo no invisível. O que você busca já está aqui, mas você precisa se alinhar a ele. E o alinhamento não vem por meio da preocupação. Ele vem por meio da fé. Você já notou como o sol nasce sem esforço todas as manhãs. Ele não luta, não força seu caminho através da escuridão. Ele simplesmente aparece como foi planejado, para fazer. É assim que suas bênçãos virão, sem esforço naturalmente no tempo perfeito. Mas somente se você permitir. Somente se você parar de resistir. Somente se parar de duvidar do que já foi prometido a você. Tudo o que está acontecendo em sua vida neste momento mesmo, as coisas que você não entende, faz parte de um plano maior. Os atrasos não são negações. Tudo o que você não entende faz parte de um plano maior. Os atrasos não são negações. As portas fechadas não são punições. Os desvios não são erros. Todos eles são peças de uma obra-prima divina que está sendo tecida de maneiras muito além de sua compreensão. E quando você finalmente vir tudo se encaixar, quando finalmente testemunhar o que Deus tem preparado para você o tempo todo, você entenderá por que teve de esperar, porque certas coisas tiveram de desmoronar, porque certas pessoas tiveram de partir, porque certas orações pareciam não ter sido respondidas. Mas, na verdade, nenhuma oração fica sem resposta. Cada palavra que você já disse, cada grito silencioso, cada esperança sussurrada foi ouvida, e não apenas ouvida, mas respondida. A resposta existe mesmo agora, mas está esperando que você a receba, e você não pode recebê-la com as mãos cerradas de medo. Não pode recebê-la com o coração sobrecarregado de dúvidas. Você precisa se libertar, precisa se abrir para a verdade. De que Deus não está apenas com você, Ele está dentro de você, e dentro dele não há falta, não há luta, não há fracasso. E se você vivesse hoje como se tudo o que você precisa já estivesse a caminho, e se você falasse como se a solução já estivesse aqui, e se você se comportasse com a confiança de alguém que sabe sem sombra de dúvida que suas orações já foram atendidas, você ainda se preocuparia, ainda se estressaria, ou andaria em paz sabendo que todas as coisas estão se desenrolando exatamente como deveriam. Há uma razão pela qual você está ouvindo esta mensagem hoje. Não há acidentes. Na ordem divina das coisas, Deus está falando com você, chamando-o para um modo de ser mais elevado. Você ficou preso em preocupações por muito tempo. Permitiu que o medo se instalasse em seu coração por muito tempo. Mas não mais. Hoje é o dia em que você o liberta. Hoje é o dia em que você escolhe a fé em vez do medo. Não espere que as circunstâncias mudem antes de encontrar a paz. Não espere que tudo faça sentido antes de confiar. A fé não espera por evidências, ela as cria. Ela não precisa de provas, ela é a prova. E no momento em que você incorporar essa fé, no momento em que viver com a certeza de que Deus já resolveu sua realidade, mudará. O que antes parecia impossível se tornará fácil. O que antes parecia impossível se tornará sem esforço. As portas que antes pareciam trancadas se abrirão. O caminho que antes parecia obscuro será iluminado. Você está mais perto do que pensa. O avanço não está à sua frente, está dentro de você. No momento em que você parar de buscar fora de si mesmo, no momento em que parar de duvidar, você o verá. Deus já abriu um caminho. Você não precisa lutar por ele. Não precisa merecê-lo. Você só precisa acreditar. Você só precisa acreditar. E quando você acreditar, tudo mudará. Você tem procurado respostas, tentado encontrar soluções, tentando descobrir como tudo vai se encaixar. Mas a resposta nunca esteve fora de você. A resposta esteve dentro de você esse tempo todo. Deus já falou. Ele já declarou vitória sobre sua vida. Ele já colocou as coisas em movimento e nada pode impedir o que ele ordenou para você. Você não precisa correr atrás do que já é seu. Não precisa lutar pelo que já foi dado.
A única coisa que é exigida de você é a crença. E a crença não é apenas um pensamento passageiro. É um profundo conhecimento interno, uma convicção inabalável de que não importa o que apareça diante de você, a verdade permanece inalterada. A verdade é que você está sendo cuidado. A verdade é que você é guiado, protegido e provido. A verdade é que o mesmo poder que criou o universo está dentro de você, trabalhando por seu intermédio, revelando cada detalhe de sua vida em perfeita harmonia. A preocupação é um hábito, e como todos os hábitos, pode ser quebrado. Você se acostumou tanto a antecipar problemas, preparar-se para decepções e esperar atrasos que, sem saber, se condicionou a viver em um estado de medo. Mas você não foi criado para viver dessa forma. Você não foi criado para viver em ansiedade, para carregar o peso do mundo em seus ombros. Deus nunca pediu que você resolvesse tudo. Chocanes foi embora. Deus nunca pediu que você resolvesse tudo. Ele nunca pediu que você consertasse tudo por conta própria. Ele só pediu que você confiasse. Quando uma criança está nos braços de um pai amoroso, ela não se preocupa com o que acontecerá em seguida. Ela não questiona se será amparada. Ela simplesmente descansa na certeza de que está segura. Esse é o tipo de confiança que você está sendo chamado a incorporar. Uma confiança que não vacila. Uma confiança que permanece firme mesmo quando os ventos da vida são fortes. Uma confiança que sabe sem dúvida que tudo já está resolvido. Olhe para trás em sua vida. Quantas vezes você pensou que as coisas estavam desmoronando para depois perceber que, na verdade, elas estavam se encaixando? Quantas vezes você temeu o pior apenas para se deparar com bênçãos inesperadas? Quantas vezes você duvidou para depois ver que Deus estava trabalhando o tempo todo? Se Ele fez isso antes, fará novamente. Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Suas promessas não mudaram. Seu poder não diminuiu. Seu amor por você não diminuiu. Neste momento, talvez você não veja o caminho a seguir. Talvez não entenda como as coisas vão se encaixar, mas essa não é sua preocupação. Sua preocupação é alinhar-se com a verdade. Mas essa não é a sua preocupação. Sua preocupação é alinhar-se com a verdade. Sua preocupação é manter-se firme na fé. Sua preocupação é falar apenas o que deseja ver, ter apenas pensamentos de vitória, permanecer apenas na certeza de que tudo está bem. Não deixe que o barulho do mundo o distraia. Não deixe que as opiniões dos outros abalem sua confiança. Não permita que circunstâncias temporárias o convençam de uma falsa realidade. O que você vê com seus olhos físicos é passageiro, mas o que não se vê é eterno. O que não se vê é o que mais importa. Você está no limiar da transformação. Tudo o que você tem pedido, tudo o que você tem esperado, está esperando que você se alinhe a ele. No momento em que você parar de duvidar, no momento em que parar de resistir, no momento em que liberar a necessidade de controle, as comportas se abrirão. Você verá com clareza o que sempre esteve lá. Perceberá que nunca esteve esperando por Deus. Perceberá que nunca esteve esperando por Deus. Ele estava esperando por você. A luta termina no momento em que você decide que ela termina. O fardo é aliviado no momento em que você o deixa ir. A solução aparece no momento em que você acredita que ela já está pronta. A fé é a ponte entre onde você está e onde deseja estar. E essa ponte já está construída. Você só precisa atravessá-la. Cada atraso que você enfrentou serviu a um propósito. Cada desafio que você encontrou o fortaleceu. Todas as dificuldades que você enfrentou o prepararam. Nada foi desperdiçado. Nem uma única lágrima, nem uma única oração, nem um único momento de incerteza foi em vão. Tudo tem trabalhado em conjunto para o seu bem. E quando você finalmente vir o quadro completo, quando finalmente entender o plano divino que vem se desenrolando o tempo todo, ficará admirado com a perfeição com que tudo foi organizado. Não há necessidade de temer o que está por vir. Não há necessidade de se preocupar com o desenrolar das coisas. Não há necessidade de questionar se você é digno de receber as bênçãos que foram preparadas para você.
Você é digno porque Ele o fez digno. Você foi escolhido, você foi favorecido, você foi amado além da medida. Que hoje seja o dia em que você decida confiar plenamente. Que hoje seja o dia em que você libere todas as dúvidas, todos os medos e todas as hesitações. Que hoje seja o dia em que você permaneça na plenitude da fé, sabendo que o que você pediu já está a caminho. Não amanhã, nem algum dia, em um futuro distante, mas agora, neste momento, porque no momento em que você acredita, está feito. Feche os olhos e inspire essa verdade. Deixe que ela preencha cada parte de você. Deixe que ela se instale em seu coração e crie raízes em sua alma. Você não está sozinho. Você nunca esteve sozinho e nunca estará. Tudo o que você precisa já é seu. Tudo o que você deseja já está acontecendo. E tudo o que você precisa é receber. O universo já está se movendo a seu favor. Todas as forças existentes estão se alinhando para trazer à tona o que lhe foi prometido. Nunca houve atraso, apenas preparação. Nunca houve negação, apenas o tempo divino. No momento em que você reconhecer essa verdade, o peso que tem carregado se dissolverá, a preocupação que tem dominado sua mente se libertará e a paz tomará seu lugar. AC. Então, muito em breve, você finalmente entenderá que nunca faltou nada. Tudo estava sempre se desenrolando exatamente como deveria. Você orou, pediu. Mas será que você realmente recebeu? Você realmente entrou na certeza de que o que deseja já foi feito ou está esperando, torcendo, hesitando? Há uma diferença entre querer algo e viver como se já fosse seu. Deus não responde ao desespero. Ele responde à fé. Já é seu. Deus não responde ao desespero, ele responde à fé. Fé não é implorar fé, não é suplicar. Fé é a certeza inabalável de que o que foi dito acontecerá. Mas olhe ao seu redor, tudo o que você vê já foi invisível. Todo o avanço que você experimentou já foi uma oração, toda a bênção que você recebeu já foi invisível. Todo o avanço que você experimentou já foi uma oração. Cada bênção que você recebeu já foi apenas um pensamento. E, no entanto, aqui está você na realidade do que antes era apenas uma visão. O que o faz pensar que o próximo milagre será diferente? O que o faz acreditar que Deus de repente parou de trabalhar? Em seu favor, ele não parou. Ele não se esqueceu. Ele não parou. Ele não se esqueceu. Ele não mudou. Quando um fazendeiro planta uma semente, ele não a desenterra todos os dias para verificar se ela está crescendo. Ele não questiona se ela dará frutos. Ele não duvida do processo. Ele simplesmente confia, rega o solo e espera com confiança, sabendo que no devido tempo a colheita virá. Esse é o tipo de fé que você está sendo chamado a incorporar. Uma fé que não vacila, uma fé que não questiona, uma fé que permanece firme independentemente do que os olhos físicos possam ver. Você nunca foi feito para lutar. Nunca foi feito para viver em um estado de medo, incerteza ou falta. Essas são ilusões, distrações temporárias da verdade maior que reside dentro de você. A verdade é que a abundância já é sua, a cura já é sua, o avanço já é seu. Mas você precisa aceitar isso. Precisa reivindicar isso. Precisa se posicionar na plenitude da fé e dizer que está feito. Toda vez que você duvida, você adia. Toda vez que teme, você afasta o que é seu por direito. Toda vez que você se concentra no problema, você o fortalece. Mas quando você muda seu foco, quando volta sua atenção para a certeza da provisão de Deus, quando se alinha com a ordem divina do universo, tudo começa a fluir sem esforço. As paredes que antes pareciam impenetráveis desmoronam. As barreiras que antes se interpunham em seu caminho se dissolvem. As portas que antes pareciam fechadas se abrem completamente. Você foi condicionado a acreditar que precisa se esforçar, que precisa lutar, que precisa batalhar pelo que já é dado gratuitamente. Mas e se você simplesmente se soltasse? E se você liberasse cada grama de resistência e se rendesse ao fluxo da graça divina? E se você parasse de se preocupar e entrasse totalmente na confiança?
Não é seu trabalho saber como. Não é seu trabalho descobrir quando. Sua única responsabilidade é acreditar, confiar tão completamente que não haja espaço para o medo ter tanta certeza que mesmo nos momentos mais sombrios, você permaneça inabalável, sabendo que a luz já está a caminho. Deus não é limitado pelo tempo. Ele não é limitado pelas circunstâncias. Ele não é limitado pelo que parece impossível. O que parece ser uma montanha para você não passa de um seixo nas mãos do Todo-Poderoso. O que lhe parece um obstáculo nada mais é do que uma ilusão esperando para se dissolver. Mas você precisa permitir isso. Você deve sair do caminho e deixar que a ordem divina assuma o controle. A preocupação é um ato de desconfiança. É um sinal de que você não se rendeu totalmente. E, no entanto, a rendição é a chave. A rendição não é uma entrega. É um sinal de que você não se rendeu totalmente. No entanto, a rendição é a chave. Render-se não é desistir, é elevar-se acima. É escolher liberar o fardo e permitir que o poder mais elevado trabalhe em seu favor. É permanecer em silêncio não porque você é impotente, mas porque sabe que o maior poder existente já está agindo por meio de você. No momento em que você parar de resistir, tudo mudará. As respostas que você tem procurado aparecerão sem esforço. As soluções que você tem buscado se apresentarão sem esforço. As oportunidades que você estava esperando baterão à sua porta. Porque nunca se tratou de esforço. Nunca se tratou de força. Nunca se tratou de esforço. Nunca se tratou de força. Sempre se tratou de alinhamento. Quando você se alinha com a verdade, o mundo ao seu redor deve se conformar. Quando você se alinha com a fé, a realidade não tem outra escolha, a não ser espelhar essa fé. Quando você se alinha com o timing divino, tudo se encaixa com precisão, facilidade e perfeição. Você não precisa correr atrás, não precisa implorar, você só precisa receber. Receber não é passivo, é uma escolha ativa. É a escolha de confiar quando tudo em você quer duvidar. É a escolha de acreditar quando o mundo lhe diz o contrário. É a escolha de permanecer firme na fé, sabendo que o que foi prometido já é seu. O barulho do mundo tentará distraí-lo. As dúvidas em sua mente tentarão abalá-lo. As circunstâncias diante de você tentarão convencê-lo de que nada está mudando. Mas isso é apenas um teste. Isso é apenas uma ilusão temporária criada para fortalecer sua determinação. Não vacile, não ceda ao medo, mantenha sua posição e saiba que tudo está funcionando. Este não é o momento de questionar. Este não é o momento de hesitar. Este é o momento de dar um passo completo na fé, de declarar com absoluta certeza que todas as coisas estão sendo corrigidas, de seguir em frente, com a confiança de que o caminho já está preparado, viver como se já tivesse recebido porque, na verdade, já recebeu. O momento em que você realmente acredita é o momento em que tudo muda, não amanhã, não na próxima semana agora. Porque a fé não opera no tempo, ela opera no eterno agora. No momento em que você decide que é livre, você é livre. No momento em que você decide que está curado, você está curado. No momento em que você decide que seu avanço chegou, ele já chegou. Você já passou tempo suficiente se preocupando. Você já passou tempo suficiente duvidando. Você já passou tempo suficiente esperando. Agora você já passou tempo suficiente duvidando. Você já gastou tempo suficiente esperando. Agora é o momento de entrar totalmente na confiança. Agora é o momento de liberar todo o medo, toda a hesitação, toda a resistência. Agora é o momento de permanecer no conhecimento absoluto de que Deus já abriu um caminho. Inspire a verdade dessas palavras. Deixe que elas se estabeleçam profundamente em seu espírito. Deixe que elas dissolvam toda dúvida persistente. Deixe que elas substituam todo o medo pela certeza. Você está seguro. Você é amado. Você é provido. E tudo o que você tem pedido, tudo o que você tem buscado já está a caminho. Não por causa do que você fez, não por causa do quanto se esforçou, mas porque você é um filho de Deus, e Ele já declarou que é assim. Está terminado, está feito, e agora tudo o que resta
é você receber. O poder que criou os céus e a terra é o mesmo poder que flui através de você agora. Ele nunca o abandonou. Nunca esteve distante. Nunca negou nada a você. Mas você foi ensinado a olhar para fora de si mesmo, a procurar soluções no mundo, a acreditar que a resposta está em algum lugar além do seu alcance. Essa é a grande ilusão. A verdade é que tudo o que você busca já está dentro de você. Toda solução, todo avanço, toda bênção já é sua. Mas você precisa despertar para esse conhecimento. Você precisa parar de esperar, parar de duvidar. Parar de acreditar que está separado da fonte divina que sustenta todas as coisas. Quando você ora de um lugar de falta ou de um lugar de certeza. Você implora pelo que já é seu ou agradece sabendo que já foi concedido. Essa é a diferença entre fé e medo. O medo ora como se Deus estivesse longe. O medo ora como se houvesse incerteza quanto ao resultado. Mas a fé ora com gratidão. A fé não pede. Ela reivindica. A fé não se pergunta. Ela sabe. E no momento em que você passa da esperança para o conhecimento, tudo muda. Você nunca foi feito para carregar o peso do mundo em seus ombros. Nunca foi feito para viver com ansiedade, estresse ou medo. Essas coisas não são de Deus. Essas coisas não são seu estado natural. Seu estado natural é a paz. Seu estado natural é a alegria. Seu estado natural é a confiança completa e total. E quando você retorna a esse estado, o universo inteiro se inclina para encontrá-lo onde você está. As portas se abrem sem esforço. Oportunidades surgem onde antes não havia nenhuma. As soluções se apresentam sem esforço, porque no momento em que você se alinha com a verdade divina, todo o tecido da realidade deve mudar para refletir essa verdade. Você passou tanto tempo tentando controlar, tentando consertar, tentando fazer as coisas acontecerem. E, no entanto, você não percebeu que o próprio ato de tentar é resistência. No momento em que você se libertar, no momento em que se render, no momento em que deixar de lado a necessidade de resolver tudo, verá que esse fardo nunca foi seu para ser carregado. Deus não precisa de sua luta. Ele não precisa de seu esforço. Ele simplesmente precisa de sua confiança. Observe as aves do céu. Elas não se preocupam em saber de onde virá a próxima refeição, e ainda assim são alimentadas. Veja os lírios do campo. Eles não trabalham, e ainda assim florescem em perfeita beleza. Se Deus provê tão perfeitamente para eles, quanto mais proverá para você. Você que foi feito à imagem dele, você que é sua amada criação, você que já está em suas mãos. Amém. Mas ainda assim você se preocupa, ainda tem medo, ainda acredita que deve tomar as coisas em suas próprias mãos, como se aquele que criou todas as coisas não fosse capaz de guiar seus passos. E, no entanto, cada vez que você se solta, cada vez que solta seu controle, cada vez que abandona a ilusão de controle, descobre que a vida se move com perfeita facilidade, que as respostas vêm, que as soluções aparecem, que o peso se dissipa, que ele não se queixa mais. Você não foi feito para viver em um estado de espera, mas sim para viver em um estado de recepção. E receber não requer esforço, requer fé. Requer que você pare de questionar, pare de hesitar, pare de se perguntar se Deus está ou não trabalhando a seu favor, porque Ele está. Ele sempre esteve. Ele sempre estará. A única coisa que está em seu caminho é sua própria resistência. No momento em que você a liberar, tudo fluirá. No momento em que você parar de duvidar, tudo se revelará. No momento em que confiar completamente, você verá que aquilo que está buscando já estava buscando você o tempo todo. Estava esperando que você se alinhasse com ela, que entrasse na certeza da existência, que a reivindicasse como já feita. Não há atraso no reino de Deus. Não há hesitação. Não há falta. Essas são ilusões da mente humana, distrações que o afastam da verdade mais profunda de que você já está completo, já está provido, já está amparado pelo perfeito amor de Deus. E no momento em que você despertar para essa verdade, no momento em que a incorporar plenamente o mundo ao seu redor, mudará de uma forma que você nunca imaginou ser possível. Você não precisa entender como não precisa ver o quadro completo, você só precisa confiar. E a confiança não é algo que oscila, não é algo que muda com as circunstâncias.
A verdadeira confiança permanece inabalável, mesmo quando o mundo dá todos os motivos para duvidar. A verdadeira confiança permanece firme, mesmo diante da incerteza. A verdadeira confiança sabe que, além de cada obstáculo, há um plano maior em andamento, um plano que já está em andamento, um plano que não pode falhar. Deus não está esperando para abençoá-lo, ele já o abençoou. Deus não está retendo o seu avanço, ele já está feito. Deus não o está testando para ver se você é digno, você já foi escolhido. A única coisa que resta a você é acreditar. Nisso, entrar totalmente nesse conhecimento, liberar até a última gota de dúvida e entrar na certeza de que tudo está bem, que tudo foi resolvido, que tudo está se desenrolando exatamente como deveria. Toda vez que você se preocupar, lembre-se de que a preocupação é uma escolha. Toda vez que duvidar, lembre-se de que a dúvida é uma ilusão. Toda vez que sentir medo, lembre-se de que o medo nada mais é do que uma história falsa que sua mente criou. E nesse momento, escolha a fé. Escolha confiar. Escolha acreditar. Escolha saber com cada fibra de seu ser que Deus já abriu um caminho. Não há acidentes em sua vida. Não há erros. Tudo o que aconteceu, tudo o que está acontecendo, tudo o que vai acontecer, tudo faz parte de um projeto divino, uma orquestração perfeita que o está conduzindo exatamente para onde você precisa estar. E quando você parar de lutar contra isso, quando parar de resistir a isso, quando parar de tentar forçar as coisas a acontecerem por conta própria, verá que tudo já está em movimento. Tudo já está fluindo, tudo já está feito. É hora de sair da luta. É hora de abandonar o medo. É hora de entrar totalmente no conhecimento de que você já está amparado, já é amado, já está sendo cuidado. É hora de parar de procurar sinais. Parar de pedir garantias. Pare de questionar se Deus está ou não trabalhando em sua vida. Ele está. Ele sempre esteve. Ele sempre estará. E no momento em que você parar de questionar, no momento em que parar de duvidar, no momento em que parar de hesitar e simplesmente confiar, verá que tudo o que estava esperando já estava esperando por você. Você não precisa merecer sua bênção. Não precisa provar que é digno. Não precisa lutar pelo que já foi dado gratuitamente. Você só precisa recebê-la. E receber não tem a ver com esforço. Tem a ver com rendição. Trata-se de liberar até o último grama de medo, até a última gota de dúvida, até o último traço de resistência e entrar totalmente no conhecimento de que já está feito. Tudo está dando certo para você. Cada detalhe está sendo organizado a seu favor. Cada desafio está preparando para a bênção que já está a caminho. E quando você realmente entender isso, quando você realmente incorporar isso, quando você realmente permanecer na plenitude da fé sem vacilar, você verá que Deus já resolveu tudo, que cada oração já foi respondida, que cada necessidade já foi atendida, que tudo o que você sempre desejou já foi dado. Agora a única coisa que resta é confiar, acreditar, entrar na certeza de que você já está sendo atendido, deixar de lado todas as dúvidas, todos os medos, todas as hesitações e finalmente descansar na verdade de que está feito o que sempre foi feito, o que sempre será feito. E no momento em que fizer isso, verá que aquilo que estava procurando nunca esteve longe, nunca esteve fora de seu alcance. Portanto, ela sempre esteve aqui, sempre foi sua, sempre esteve esperando que você simplesmente acreditasse. Portanto, agora, permaneça firme em sua fé. Libere todo o fardo, toda dúvida, todo o medo. Você não está esquecido, não está abandonado e não está sozinho. Você não está esquecido, não está abandonado e não está sozinho. Deus já foi antes de você preparando o caminho, alinhando cada detalhe, orquestrando cada momento para o seu bem maior. Você não precisa se esforçar, não precisa descobrir tudo. Você simplesmente precisa confiar. Confie que a resposta já está dentro de você e confie que a solução já está se revelando. Já está dentro de você. E confie que a solução já está se revelando. Confie que Deus já resolveu o problema. E ao seguir em frente com esse conhecimento, ao se soltar e se entregar totalmente, você verá milagres acontecerem diante de seus olhos.
Você verá portas abertas que nenhum homem pode fechar. Você verá as bênçãos o perseguirem. E, finalmente, entenderá que o tempo todo tudo estava trabalhando em conjunto para o seu bem. Está feito. Sempre foi feito. Agora basta acreditar. Ouça com atenção. Essa não é uma história de sorte. É um testemunho da lei divina em ação. Não ganhei na loteria uma vez nem duas, mas 8 vezes simplesmente falando a existência. O que já era meu. Não há aleatoriedade neste mundo. Os padrões da vida respondem aos padrões do pensamento. Cada vitória, cada manifestação, cada mudança na realidade começa com uma palavra falada, um decreto inabalável. Quando estabeleci minha intenção pela primeira vez, não pedi, não implorei, não disse, espero que eu ganhe, não disse, talvez um dia. Não considerei a possibilidade de fracasso. Eu vivia com a certeza de que já estava realizado. Todas as manhãs, todas as noites, eu repetia essas palavras com convicção. E então, eu deixava para lá. Não fiz verificações obsessivas. Não duvidei. Continuei meus dias como se o prêmio estivesse garantido, porque na verdade estava. Veja, no momento em que você se alinha com o estado de ter a realidade, não tem escolha, a não ser se conformar. Você não está esperando pela riqueza, ela está esperando que você entre em alinhamento. E quando o primeiro vento veio, não senti surpresa, senti confirmação. Quando o segundo, o terceiro e o quarto vento chegaram, eu sabia que era simplesmente a lei se desdobrando. Cada vez que eu falava as palavras, reforçava a verdade. Alguns podem chamar isso de sorte, outros podem chamar de coincidência, mas eu chamo de lei. Um princípio universal, que se inclina para aquele que sabe como usá-lo. Agora eu lhe pergunto, você está disposto a assumir o poder de sua própria palavra falada? Você está pronto para falar como se já estivesse feito? As palavras que você diz, seja em voz alta ou em seu íntimo, moldam a própria base de sua realidade. Cada pensamento, cada frase e cada sentença que passa por sua mente ou escapa de seus lábios não é apenas uma noção fugaz. É uma semente plantada no solo de seu subconsciente. E o que é o subconsciente senão o solo ilimitado e fértil, onde todas as manifestações criam raízes? Ele não questiona. Não resiste, apenas recebe e realiza. Imagine por um momento que sua mente é um grande espelho, refletindo de volta a soma de seus pensamentos e palavras mais dominantes. Se você fala de falta de luta, de infortúnio, então a vida obediente ao comando de suas palavras se moldará de acordo com isso. Se você afirma com certeza que a abundância é sua, que o sucesso o segue, que você é divinamente favorecido, então o mundo ao seu redor deve se conformar. Ele não pode agir de outra forma, pois o universo não discrimina. Ele simplesmente ecoa o que você declara. A maioria das pessoas passa pela vida sem se dar conta do imenso poder criativo que detém em suas palavras. Elas dizem coisas de passagem sem saber que cada declaração tem um peso. Falam de mortes, de medos, de obstáculos intermináveis e depois se perguntam por que a vida parece refletir suas preocupações, mas o subconsciente não reconhece piadas, nem entende quando você está apenas falando sem intenção. Ele toma tudo como verdade. No momento em que você diz, eu nunca tenho dinheiro suficiente, sua mente registra isso como uma ordem, e a realidade se curva para cumpri-la. Quando você reclama, eu sempre tenho dificuldades, você está dando permissão para que as dificuldades persistam. Mas assim como as palavras podem criar limitações, elas também podem liberar. No momento em que você se torna consciente do que fala, você recupera seu poder. Você começa a ver que cada palavra é uma instrução para as forças invisíveis que moldam sua experiência. E se você pode instruir a limitação, também pode instruir a abundância. Se sem saber você declarou derrota, pode facilmente declarar vitória. É por isso que a repetição é fundamental. As palavras que você repete com mais frequência se tornam as crenças mais fortes em sua mente. E a crença é a força que move montanhas, que muda realidades, que abre portas invisíveis. Se você repete, estou sempre provido, o dinheiro flui para mim com facilidade, seu subconsciente absorve isso como verdade. E quando algo é aceito como verdade, a realidade não tem outra escolha a não ser obedecer. Isso não é mero pensamento positivo.
Não se trata de otimismo vazio. Essa é a lei em movimento. Olhe ao seu redor. Todo grande líder, todo indivíduo que moldou a história entendeu isso em algum nível. Eles falaram sobre seu sucesso muito antes que o mundo o reconhecesse. Eles afirmaram seu destino mesmo quando suas circunstâncias não mostravam nenhuma evidência disso. Afirmaram seu destino mesmo quando suas circunstâncias não mostravam evidências disso. Você também deve fazer o mesmo. É preciso estar atento às palavras que deixa passar por seus lábios. Fale apenas o que você deseja ver manifestado. Substitua as palavras de falta por palavras de abundância. Em vez de dizer, espero que aconteça, diga, já está acontecendo. Em vez de dizer, não sei se posso fazer isso, declare, sou totalmente capaz e tudo está se alinhando para mim. Deste momento em diante, guarde suas palavras como guardaria seu tesouro mais precioso, pois de fato elas são. Fale de vida, fale de sucesso, fale de alegria e observe como o mundo ao seu redor se remodela para corresponder à verdade que você declarou. Quando você assume que algo é verdadeiro com fé inabalável, o mundo inteiro se move para refletir essa suposição. Isso não é teoria, é lei. O que você mantém como uma crença firme em sua consciência é espelhado de volta para você em sua realidade externa. Não há separação entre o que você aceita profundamente como fato e o que se materializa em sua vida. O mundo exterior nada mais é do que um reflexo do mundo interior, moldado pelos pensamentos que você alimenta constantemente e pelas convicções que se recusa a abandonar. A maioria das pessoas não percebe que está constantemente presumindo, seja consciente ou inconscientemente. Todos os dias, elas supõem coisas sobre si mesmas, sobre suas circunstâncias e sobre seu futuro. Algumas presumem o fracasso antes mesmo de começar. Supõem que não têm sorte, que o sucesso é difícil de alcançar, que a riqueza está reservada para os outros. E o que acontece? A vida prova que eles estão certos não porque o mundo é cruel, mas porque o mundo não tem escolha. Ele deve se conformar com as suposições que você considera verdadeiras. Mas assim como se pode supor, falta pode-se supor abundância. Da mesma forma que se pode presumir luta, pode-se presumir facilidade. A chave é a fé inabalável. Uma fé tão absoluta que não vacila diante das aparências. Se você presumir que é rico, que é amado, que é bem-sucedido e persistir nessa suposição, independentemente do que seus sentidos lhe digam, então o mundo se inclinará para que seja assim. Ele precisa fazer isso. Essa é a natureza da realidade. A suposição não é um mero pensamento positivo, é um estado de ser. É entrar no sentimento de já ter aquilo que você deseja. É saber que no momento em que você afirma que algo é seu, ele já começou a se manifestar mesmo que você ainda não possa vê-lo. A demora entre a suposição e a manifestação é simplesmente o tempo que leva para a realidade se ajustar para corresponder à sua convicção interior. Muitas pessoas cometem o erro de supor algo apenas por um momento e depois permitem que a dúvida se instale. Dizem, sou rico, mas quando verificam a conta bancária e veem pouca mudança imediatamente, voltam às velhas crenças de falta. Mas a verdadeira suposição não vacila. Ela não verifica se há provas. Ela não procura por evidências. Ela assume corajosamente, sem hesitação, sem compromisso. Pense em um ator que assume um papel tão plenamente que se torna o personagem. Ele não questiona se está sendo convincente. Ele encarna o papel completamente. É assim que você deve assumir. Você deve assumir o estado da pessoa que já tem o que você deseja. Ande como ela andaria, pense como ela pensaria, sinta como ela sentiria. Não espere que as evidências apareçam. No momento em que você faz uma suposição e se mantém firme, nela forças invisíveis começam a se mover. Surgem oportunidades, aparecem pessoas, as circunstâncias mudam. O mundo se reorganiza às vezes de maneiras que vão além da compreensão. Isso não é coincidência. Isso é a lei. A lei não falha. Ela apenas reflete. Portanto, presuma o melhor. Presuma que a vida está trabalhando a seu favor. Suponha que tudo o que você deseja já é seu. E então, observe sem dúvida como o mundo se adapta à sua crença.
Você não deve desejar, não deve esperar, deve saber com absoluta certeza que seu desejo já é seu. Esse é o segredo para fazer surgir qualquer coisa que você queira experimentar. O erro que muitos cometem é acreditar que seus desejos existem em algum lugar no futuro, sempre fora de alcance, dependentes de circunstâncias que não podem controlar. Mas a verdade é que o que você busca já está aqui esperando para ser reivindicado. E a maneira de reivindicá-lo é viver no final. Viver no fim significa assumir agora mesmo que você já tem o que deseja. Isso não é mais uma possibilidade. Distante, não é mais uma meta. Você deve aceitá-lo como sua realidade atual, mesmo antes de ele aparecer para seus sentidos físicos. O mundo sempre refletirá de volta para você o que você acredita ser verdade, não o que você quer que seja. Verdade, mas o que você sabe que é verdade. Se você persistir na suposição de que já tem o seu desejo, o mundo deve estar de acordo com a verdade. Se você persistir na suposição de que já tem o seu desejo, o mundo deve se conformar a essa crença. Isso está perdido, mas como viver no final, não se trata de fingir ou forçar ações externas. Trata-se de entrar no estado do desejo realizado, dentro de você. Pergunte a si mesmo se meu desejo já foi realizado. Pergunte a si mesmo se meu desejo já foi realizado como pensar e agir como alguém carente. Se você deseja ser amado, pare de ansiar e comece a saber que o amor já é seu. Sua mente subconsciente não faz distinção entre o que é real e o que é vividamente imaginado. Se você imprimir nela a sensação de já ter o que procura, ela aceitará isso como um fato e colocará em movimento as forças invisíveis da realidade para que isso aconteça. O mundo externo não é nada mais do que um reflexo de seu estado interno, e quando seu estado interno é inabalável em sua suposição de realização, o mundo externo deve acompanhar. É por isso que o mero desejo e a esperança não funcionam. Quando você deseja algo, está afirmando que não o tem. Quando você espera por algo, está colocando-o no futuro separado de si mesmo. Mas quando você vive no fim, elimina toda a separação. Você o reivindica como seu, e a realidade não tem outra escolha a não ser obedecer. Você deve permanecer fiel a essa suposição, não importa o que as circunstâncias atuais sugiram. O mundo físico pode não mudar instantaneamente, mas isso não significa que sua suposição seja falsa. Uma semente não brota no momento em que é plantada, ela leva tempo para crescer. Da mesma forma, quando você persiste no estado de seu desejo realizado, a realidade começa a se ajustar, alinhando pessoas, eventos e circunstâncias para gerar a manifestação física. Sempre que você não vacilar, não olhe para o mundo externo em busca de validação. Simplesmente descanse na sensação de já ter seu desejo e deixe que as forças invisíveis da criação façam o resto. Se você conseguir manter-se firme em sua suposição sem dúvidas, sem contradições e sem se preocupar com o modo como ela se desenvolverá, verá o mundo se reorganizar para refletir sua certeza interior. Esse é o poder de viver no final. A repetição é a chave para a maestria, a força que imprime ideias na mente subconsciente moldando a realidade à sua imagem. Assim como a água com a persistência atravessa a pedra, as palavras que você repete, seja em voz alta ou no silêncio de seus pensamentos, moldam a substância de seu mundo. Seu subconsciente não julga, questiona ou resiste. Ele simplesmente absorve e reflete tudo o que é consistentemente impresso nele. Muitos acreditam que a mudança requer luta, mas a verdadeira transformação ocorre por meio da repetição. O que quer que você alimente sua mente repetidamente, seja consciente ou inconscientemente, torna-se sua verdade. Se você afirma constantemente a falta à luta e a limitação, seu subconsciente tomará isso como comando e moldará sua realidade de acordo com isso. Se, no entanto, você optar por repetir palavras de abundância, sucesso e realização, elas também criarão raízes e logo se manifestarão de maneiras que vão além de sua compreensão lógica. O poder da repetição está em sua capacidade de contornar a mente analítica, a parte de você que questiona dúvida e se apega a condicionamentos antigos. Por meio da pura consistência,
As palavras repetidas penetram profundamente no subconsciente, onde se tornam crenças, e as crenças se tornam experiências vividas. Não há força no universo mais forte do que uma crença profundamente arraigada, e a repetição é a ferramenta que a cria. Considere como os hábitos são formados. No início, um novo comportamento pode parecer antinatural, mas com a repetição, ele se torna uma segunda natureza. O mesmo acontece com o pensamento. Se você começar a repetir uma frase como sou rico, sou bem-sucedido, sou amado, a princípio ela pode parecer falsa, mas se você persistir, se a disser diariamente, se a imprimir em si mesmo com convicção, ela se tornará tão familiar à sua mente que será aceita como fato. E uma vez aceito, ele deve se expressar em sua realidade. A dúvida não pode resistir ao poder da repetição. No início, a mente consciente pode resistir. Ela pode argumentar contra suas novas afirmações, apontando para condições externas que as contradizem. Mas a repetição supera essa resistência. Diga as palavras mesmo assim. Deixe que elas se tornem tão arraigadas que não pareçam mais afirmações, mas simples declarações da verdade. O subconsciente responderá da mesma forma, orquestrando eventos, atraindo circunstâncias e alinhando pessoas para tornar suas palavras repetidas uma realidade tangível. É por isso que as pessoas mais bem-sucedidas em qualquer área entendem a necessidade de repetir sua visão, suas metas e suas afirmações. Elas não deixam suas crenças ao acaso. Elas escolhem suas palavras com cuidado e as repetem incansavelmente. Eles entendem que a mente é um jardim e a repetição é o ato de regar as sementes que desejam cultivar. Você está sempre imprimindo no seu subconsciente, seja intencionalmente ou não. Cada palavra que você diz, cada frase que repete é um comando para as forças invisíveis da criação. Escolha com sabedoria. Se você deseja uma vida de abundância, repita palavras de abundância. Se você deseja experimentar o amor, repita palavras de amor. Não permita que palavras negativas descuidadas criem raízes em sua mente, pois elas também se manifestarão. Deixe que a repetição se torne sua aliada. Fale como se seu desejo já estivesse realizado, e por meio do poder da impressão, ele se tornará realidade. Assim como a água atravessa a pedra, suas palavras repetidas abrirão o caminho para o seu destino. A gratidão não é apenas um gesto educado. É uma força poderosa que confirma ao universo que seu desejo já é seu. A maioria das pessoas espera até receber algo antes de expressar gratidão, mas o segredo da manifestação é agradecer antecipadamente. Quando você se sente grato por algo antes que ele apareça, você envia um sinal para as forças invisíveis da criação de que você já o possui, e a realidade deve se conformar a essa crença. O erro que muitos cometem é separar-se de seus desejos acreditando que eles existem em algum lugar no futuro, sempre fora de alcance. Mas a gratidão dissolve essa ilusão de separação. Ela muda sua consciência do querer para o ter, da falta para a realização. Quando você diz, obrigado por ser rico, obrigado por ser amado, obrigado por meus desejos serem realizados, você não está esperando ou desejando, está confirmando. E a confirmação é a ponte entre o invisível e o visível. Sua mente subconsciente responde a sentimentos, não a palavras vazias. É por isso que a gratidão é tão eficaz. Ela carrega uma carga emocional profunda. Quando você se sente verdadeiramente grato, todo o seu ser se alinha com o estado de ter. E quando você permanece nesse estado, seu mundo externo deve mudar para corresponder a ele. A lei é simples. O que você acredita e sente como verdadeiro se manifesta. A gratidão é a prova emocional de que você já possui o que procura e o universo não tem escolha a não ser refletir isso de volta para você. Muitas pessoas que lutam com a manifestação se encontram presas em um ciclo de desejo. Elas constantemente afirmam, visualizam e repetem seus desejos, mas seu estado subjacente é de falta. Elas ainda estão esperando por evidências antes de se permitirem acreditar. Mas a gratidão permite que você contorne essa limitação. Quando você agradece antes de ver os resultados, você não está mais esperando, você está sabendo. E saber é a chave para receber. É por isso que algumas pessoas parecem se manifestar sem esforço.
Não é porque elas têm sorte, mas porque incorporam naturalmente o sentimento de já ter. Elas caminham com confiança. Elas se sentem abençoadas antes que a bênção chegue. E porque a esperam com gratidão inabalável, ela chega. Você deve viver como se seu desejo já estivesse realizado. Fale e pense de forma a refletir essa verdade. Em vez de dizer, espero receber mais dinheiro, diga, sou muito grato pelo fato de o dinheiro fluir para mim com facilidade. Em vez de ansiar por amor, diga, agradeço por estar cercado de amor em todas as formas. Faça da gratidão a sua resposta natural à vida, não apenas pelo que você já tem, mas pelo que está a caminho. A gratidão é a forma mais elevada de fé. Ela mostra que você confia no invisível que acredita no poder criativo dentro de você. E a fé não implora, nem suplica, ela assume, agradece e descansa na certeza da realização. Quando você realmente entender isso, não correrá mais atrás dos desejos, imaginando quando eles chegarão. Você saberá que eles já são seus e, por meio da gratidão, testemunhará seu desenvolvimento diante de seus olhos. Não há necessidade de perseguir o que já é seu. No momento em que você declara seu desejo com convicção, ele é colocado em movimento. As forças invisíveis da criação começam a alinhar eventos, pessoas e circunstâncias para dar forma ao seu desejo. Mas para muitos, o maior obstáculo não está em declarar o que querem. Está em sua incapacidade de deixar ir e confiar. Eles plantam a semente, mas continuam a desenterrá-la, verificando sinais, preocupando-se, duvidando e se perguntando se realmente vai acontecer. É nesse ponto que a fé e o desapego devem assumir seu devido lugar. O desapego não é indiferença, é confiança. É o conhecimento profundo e inabalável de que uma vez que você tenha expressado seu desejo, ele estará realizado. Ele não requer sua interferência constante. Assim como um fazendeiro não fica ansioso com suas plantações imaginando se elas crescerão, você também deve confiar que a semente de sua palavra já está trabalhando sob a superfície. Seu papel é assumir sua realização, não forçá-la a existir. Muitos caem na armadilha de implorar e perseguir, acreditando que, quanto mais se esforçarem, mais rápido seus desejos se manifestarão. Mas o esforço nascido do desespero apenas reforça a ideia de que o desejo ainda não é seu.